pensava num monte de coisa, mas... Pessoal, não esquece, deixa o seu like, compartilha, se inscreve aí no canal, dê essa força aí pra gente, tá bom? Pra fazer esse canal bombar, crescer bastante. Tudo pra honra e a glória de Deus, certo? Pastor José Carlos, esse mês o Senhor recebeu um presente de Deus que foi... o senhor foi pra Manaus. Isso mesmo. E lá o senhor recebeu uma unção... Aleluia. Né? Uma unção sem igual. É isto? É isso. Certo. O senhor quer compartilhar com a gente? Mas antes eu quero saber o seguinte: o senhor se converteu com que idade? Eu me converti, tinha de 14 para 15 anos. Sim. Comecei a frequentar a igreja com os meus pais, na época era a igreja quadrangular, Sim. que também estava iniciando lá em Perus. Certo. Um pastor que é o nosso pai, é meu pai na fé, né? O pastor Valdemar, que amamos muito. Sim. E então com 13, 12 anos nós já íamos para a igreja. Sim. Mas lá nós íamos brincar na rua, né? Isso em 79. Certo. Aí de 14 para 15 anos eu tive dentro da mesma igreja. Sim. Tive um encontro com Cristo, entendi, me arrependi. Aí então veio o batismo nessa idade. Certo. Aí o senhor se batizou e o senhor já se tornou... O senhor queria ser pastor ou não? Como que era? Não, eu pensava num monte de coisa, mas... Menos em ser pastor? Não, pastor, liderar essas coisas, não pensava. Não passava pela sua cabeça de ser um dia um pastor, ungido de Deus igual o senhor é hoje? Não passava. Sim. O que aconteceu? Quando com 14 para 15 anos aconteceu o batismo, a conversão de fato, quando cheguei a 16 anos aproximadamente, esse meu pastor, ele começou a sinalizar de que havia um chamado sobre a minha vida. Então naquela época fazia-se muitas vigílias nas casas. Era muito comum. Sim, verdade. Então, final de sábado, uma vigília na casa da irmã Josefina. Verdade. E aí a igreja todo dia para lá. Já tinha um cafezinho. Já tinha um café. A bolachinha. Isso. Aí esse meu pastor falou assim, num belo de um dia, a primeira mensagem minha foi numa dessas vigílias. Sim. Aí ele falou assim, esse final de semana, sábado, na vigília da irmã, você vai pregar. Sim. Foi um perrengue. Rapaz. Muito Quase difícil. deu uma dor de barriga. Muito difícil, pastor Sérgio. Isso é muito difícil. Aí mas aceitei, né? De cara, falei, pode deixar, pastor, eu prego. Sim. E pensando, aí eu falei, bem, vou pregar o quê? Uma cura de Jesus, né? Sim. Porque tem que começar pelo mais fácil, né? Certo. Vamos assim dizer. Sim, um texto conhecido. Claro. Sim. Aí, vamos pregar sobre a cura. Pregamos, aí a sala estava cheia, os quartos cheios, o quintal, era uma igreja que estava em crescimento. Sim. Aí eu fiquei no lugar, ele, só um minuto, Zé Carlos, fica aqui que é melhor. Daí aumentou o nervosismo, né? Sim. Porque ele começou a me posicionar aonde eu deveria falar, para que as pessoas pudessem me ouvir. Eu estava muito no canto, ele vai mais para o meio, para que quem está no quarto ouve. Começou a me instruir. Então, essa foi a nossa primeira mensagem. Eu pensei que eu tinha pregado muito, pelo menos umas 4 horas de mensagem. Depois que eu olhei, 15 minutos eu já tinha falado tudo. Sim, rapaz. Aí eu falei assim, cadê as palavras, né? Sumiram da nossa boca. Nossa, mas na minha cabeça tinha demorado uma eternidade. Sim, verdade. 15 minutos, acabou. Sim. Entreguei para ele, todo mundo, glória a Deus, aleluia. Fomos orar. Sim. Na oração ele pediu para que eu orasse pelas pessoas. Sim. Aí Deus confirmou a cura numa pessoa, exatamente. Uma pessoa foi curada, uma pessoa caiu endemoniada na vigília. Sim. Aí
Aí ele começou então a me instruir e falar um pouco que eu tinha esse chamado. Sim. Mas não dava assim muita importância, mas foi a primeira sinalização assim de que Deus queria algo comigo nessa direção, né, de pastorear, cuidar de pessoas. Amém. Mas eu não pensava nisso. Não tinha. Amém, glória a Deus. Modelo dos 12. Como que foi? Bem, porque o senhor estava na igreja tradicional, certo? Sim. E aí mudou para esse modelo dos 12. Eu tinha começado uma igreja. Sim. E ela era independente. Sim. Por várias situações, o pastor não queria, tal. Eu então comecei esse ministério independente. Esse ministério ele teve início por causa de cultos na casa. Sim, culto nos lares. Culto nos lares, Sim. era a maneira que eu chamava. Sim. E eu fui fazer um culto numa casa, porque tinha lá um rapaz, ele tinha mais ou menos na época uns 22 anos, já tinha tido uma passagem pela polícia e pelo presídio e era usuário. Sim. E um amigo em comum, que frequentava a igreja comigo, pediu para que eu fosse visitá-lo. E eu então falei, tá bom, eu vou. Visitei, orei com o rapaz, conversamos. Sim. Então eu falei para ele assim, se ele não queria se internar. Porque nós tínhamos feito um curso no DENARC. Sim. Trabalhávamos com clínicas, casas de recuperação já há algum tempo. Sim. Então, você não gostaria de se internar? Ele falou para mim assim, não, mas eu tenho uma proposta para você. Em vez de eu me internar, por que você não vem uma vez por semana aqui fazer culto, ter essa reunião comigo, e eu me comprometo a não usar e não fazer nada de errado durante a semana, aguardando você. Sim. Eu pensei, achei que até uma brincadeira dele, virou mas falei, uma campanha lá. Virou uma campanha, que hoje nós chamamos de célula. Sim. Só muda o nome, né? Só muda o nome. Sim, o trabalho é o mesmo. É exatamente o mesmo. Sim. Aí ele concordou, aceitei o desafio dele e o menino foi liberto. Amém. Só que várias pessoas começaram a ir. Sim. Então, aí a casa estava cheia, uma outra pessoa pedia, nós fazíamos num outro dia, outro endereço, mas nós não queríamos abrir igreja. Então, o que é que nós fazíamos? Nós mandava essas pessoas ou para a igreja onde eu congregava, mas era distante, tinha que ter condução, o pastor achou melhor não investir nisso, e eu mandava para as igrejas tradicionais perto, lá de Taipas. Porque o senhor não queria, o senhor não queria essa responsabilidade, estava fugindo. Eu não queria. Estava igual Jonas? Eu não vou dizer igual Jonas, mas vamos dizer que eu estava que nem Elias. Sim. Sabe aquele momento que você está um pouco cansado e você fala, eu quero ficar na caverna comendo e bebendo? Eu ficar na caverna comendo e bebendo é muito bom, não é? A gente se acomoda, né? Se acomoda. E anjo servindo, né? A vida boa, tudo tranquilo, o anjo traz carne, põe pão ali para você. Você fala assim, eu não vou sair dessa caverna, não. Verdade. Mas, na verdade, você tá nessa caverna, de alguma maneira, é um reflexo de algo que Deus está tratando com você, né? Sim. Então, nós sabíamos que uma hora íamos voltar. Aí, pastor Sérgio, o que foi que nós fizemos? Começamos, ia numa casa e à noite, começou a encher, e eu levava para as igrejas tradicionais, mas o povo não queria ficar. Não ficava na igreja. Passava alguns meses, eu voltava a fazer os cultos nas casas de novo. Até que eles falaram para mim iniciar a igreja. Aí veio o salão, que era de um cunhado de uma família que estava frequentando as reuniões. A mulher tinha sido abençoada, curada, a casa dele tinha entrado em paz. Amém. E ele feliz pelo irmão e pela casa do irmão. Sim, pelo resultado. Pelo resultado. Ele ligou para mim um dia, ele mora até hoje nos Estados Unidos.
ele ligou para mim e ofereceu o salão para mim, porque certo. essa pessoa tinha testemunhado para ele o que Deus estava fazendo. Amém. Ele facilitou, mandou ir na imobiliária, cheguei lá, o contrato pronto. Então a igreja, ela nasceu já com célula. Sim. Ela nasceu com culto nas casas. Então nós estávamos, embora eu não entendesse tudo, como não entendo até hoje, mas já tinha esse DNA, não é? Já tinha o espírito ali formado. Quando começamos os cultos, depois de 2 anos, eu então tive o prazer, através do pastor Lauro, ele me trouxe num café em Guarulhos para conhecer o apóstolo Adailton. Sim. E a apóstola Eliane. Sim. Aí ele começou a me explicar, eu vim na casa dele, ele começou a me ensinar, mas eu cheguei na igreja e falei assim, irmãos, vai ter encontro com Deus. Eu vou. Sim. Aí tinha um obreiro lá, eu deixei na direção do culto e fui para o encontro com Deus. Eu voltei do encontro com Deus impactado. Sim, amém. Aí as pessoas começaram a perceber, não, tem algo diferente. Faz 2 anos e pouco que nós estamos aqui, mas desde que o senhor voltou do encontro, tem algo diferente. Sim. Quando vai ter o próximo? A igreja começou a perguntar quando teria o próximo encontro. Aí fomos passando a data da CBI, do apóstolo Adailton, e eles começaram a ir. Então nós fomos levando as pessoas para o encontro sem nada, sem falar assim, vai mudar tudo, porque às vezes a pessoa chega, vai mudar uma estratégia na igreja dele, chega e fala assim, hoje é tudo novo. E não é nada disso, é uma continuação. A vida é evolutiva, né? Nós evoluímos todas as horas, todos os dias. Então nós fomos colocando as coisas da visão e fomos transicionando. Foi transicionando a igreja, mas sem nenhum trauma. Sem avisar, ó, tudo que nós fizemos estava errado, agora está certo, porque tudo que nós tínhamos feito estava muito certo. Tanto é que já tínhamos em 2 anos quase 60, 70 pessoas frequentando os cultos. E os milagres aconteciam, as curas aconteciam. Mas só que agora nós estamos ganhando uma ferramenta nova. E a igreja entendeu uma estratégia. E a igreja entendeu que essa ferramenta e essa estratégia era o que nós queríamos, só que não sabíamos o que era. Queríamos algo que pudesse fazer culto nos lares, treinar discípulos, treinar líderes e enviar e multiplicar. Nós queríamos, a igreja desejava, nós não sabíamos que existia. Foi quando nos foi apresentada a visão celular modelo dos 12, através desse casal de apóstolos. E aí então a igreja transicionou muito tranquilamente. Não teve danos, não teve traumas. E assim então nós começamos colocando aí, em vez de culto nas casas, células. Em vez de pequenos grupos, gerações. Não é? E só mudou o nome. Só mudou o nome. O senhor veio para o Ministério M12 que ano? 2000 e... Olha, eu acredito que deva ter sido em 2015. Porque a igreja, não, antes, acho que 2014. Porque a igreja, ela começou em finalzinho de 2010, 2011. Então 2012 já fazia uns 2 anos. É quando a época que nós mudamos. Então eu acho que em 2012 para 2013, nós entramos na visão celular. Certo. E nesse tempo que o senhor veio, né, fez muito bem para o seu ministério. Foi. A visão celular, o que acontece? Apesar, há um mistério na visão celular, né? Desculpa eu te cortar. Por quê? Porque, como o senhor falou, a gente já conhece Cristo, a gente já tem o encontro, já fazia os nossos retiros espirituais. A célula também já fazia o culto nos lares, quer dizer, né? Só muda o nome. Mas por que impacta tanto a gente dessa forma? Eu acho que não era novidade. Eu acredito que seja o impacto
impulso que você dá. Em quem? Não na igreja toda, mas num grupo de pessoas que você chama de discípulos ou de 12 da primeira geração. Penso eu que o segredo está quando você consegue formar 12 e impulsionar eles. Fazer eles sonharem. Fazer eles sonharem. Sim. Fazer eles ter a mesma paixão que você. Eu tenho um sonho no meu coração. Quando eu comunico esse sonho, essa visão que Deus me deu, que está dentro de mim, sim, para 12 corações, sim, para 12 pessoas, se cada um deles conseguir transmitir para 3, 4, você já vai para 100 pessoas, praticamente bem tranquilo. Sim. Então, quando Deus te dá um sonho, uma visão, porque eu acredito, pastor Sérgio, que a visão que Deus dá, o sonho, o projeto que Deus dá, ele sempre dá para uma única pessoa. Sim. Mas a realização dela envolve algumas centenas de pessoas ou dezenas de pessoas. Ele coloca o projeto no seu coração, mas você compartilha, e é a partir daí que isso começa a se tornar realidade. Sim. Tinha uma frase muito antiga que fala assim, né, que o sonho que se sonha só é só um sonho. Sim. Mas um sonho que é compartilhado e sonhado por um monte de gente se torna realidade. Certo. Eu acredito que todo mundo sonha, quem está na igreja sonha em ver a sua igreja crescer. Sim. Então, quando você comunica que tem esse sonho, que tem essa estratégia, e que nós vamos abrir no mínimo 12 células e cada um desses homens vai dirigir uma célula, sim, então você já não sonha mais só. A visão celular, penso eu, que ela tem essa habilidade, essa capacidade de fazer com que você pegue o sonho que Deus colocou no teu coração, que sim, queima no teu coração, sim, e transferir para o coração dos outros. Aí você fala assim, mas quando eu falo para 500, 100 pessoas, é difícil. É verdade, mas quando você chama 12 bem perto, você vai transferindo com mais tranquilidade, com sim, mais nitidez, esse sonho, esse chamado, essa chama que arde em você. Então penso eu que o segredo esteja, a chave esteja em você transferir o seu sonho para esses 12 homens, sim, para esses 12 discípulos que farão toda a multiplicação. Essa reunião, hoje nós temos reunião de discipulado, tá? Sim. Que eu no caso, eu faço uma vez por semana. O senhor faz como lá? Essa é a minha briga. Eu desejo fazer uma vez por semana, mas não consigo. Eu não consigo porque eu, na verdade, acho que é um erro meu, uma falha minha. Eu não separo o tempo exato para isso. Certo. Como eu ainda trabalho fora, tenho algumas ocupações, sim, e no ministério e tudo mais, então eu acabo não separando tempo para isso. A gente sim, faz a cada 15 dias, tem uma vez por mês que a gente faz questão de caprichar bem, não é? Sim, sim. Com café, com sim, lanche, com bate-papo. Uma confraternização. Sim. Nesse período a gente tem mais uma, duas, a cada 15 dias a gente leva o estudo, se reúne, bate papo e ora e deixa eles compartilhar. Mas hoje eu estou conseguindo fazer uma vez a cada 15 dias. Sim. Mas não é o ideal. Do ministério tradicional a gente fazia uma vez no mês, olha lá ainda, né? Um tipo de reunião assim. Na verdade você fazia uma vez no mês, mas era mais com os pastores. Então os líderes das igrejas locais nem iam nas reuniões. Certo. Pelo menos no meu caso, quando eu pastoreava dentro de uma igreja tradicional, não ia. Então ia eu, minha esposa, sim, e os meus obreiros auxiliares, sim, 1 ou 2, e olhe lá. E era uma reunião pesado, onde você era cobrado sobre taxas, impostos e relatórios. Sim, e hoje você vai para o discipulado, e qual o propósito do discipulado? Palavra, unir o teu coração no coração do discípulo. Transferir o que queima no teu coração para o coração dele. Sim. Então você foca o quê? A palavra, você foca
ou aquilo que Deus deu para você, Sim. e é isso que você vai transferindo para ele. E ele sai sonhando, sai apaixonado. Sim. E lá a gente saía chateado, né? Chorando. Chorando. Não é? E o chorar não era por causa da presença do pai, não, né? Não. Rapaz. Então tem esses aspectos assim que é muito diferente. Né? Então, muito diferente. Então o que a gente percebe que a gente já tinha as ferramentas nas mãos, né? A gente só usava de formas diferentes. Mas a reunião a gente tinha, células, né? O culto nos lares a gente tinha, né? Então a visão celular só veio para acrescentar, né, nas nossas vidas. Acrescentar e acho que modelar melhor. Imagina quando o senhor tem uma caixa de ferramentas. Sim. E dentro dessa caixa de ferramentas, que eu conheci uma habilidade, uma particularidade do senhor aí, né? A sua habilidade com essas caixas de ferramentas. É a pandemia que fez isso. Para trabalhar a madeira, não é? Que coisa linda. Sim. Se o senhor tem um detalhezinho para fazer numa madeira, que ele é muito delicado, sim, o senhor pega uma ferramenta mais delicada. Sim. O senhor não pega... Mais precisa. Sim. Você não usa um machado para afiar um palito de dente, sim, ou fazer uma rasura pequena, sim, um sim, friso pequeno. Você tem aquele formãozinho mais delicado para... A visão celular, ela nos treina, sim, a sermos mais precisos nas ferramentas que vamos utilizar para cada situação. Sim. Então você vai fazer célula. Você não vai chegar lá e gastar 2 horas fazer um culto ou levar um estudo. Sim. A célula, o objetivo é ganhar pessoas. Sim. Então o que é que você faz? Você usa a palavra de domingo que todo, sim, rebanho vai compartilhar. Sim. Todo mundo comenta. Então é um culto, mas você sabe qual é o objetivo. Então você usa a ferramenta mais precisa para alcançar, sim, o seu propósito. Então eu acho que a visão celular, ela nos treina nisso. Certo. De escolher melhor as ferramentas e como usar, sim, para cada situação. Sim. Então, você quer ganhar almas nas células, então você é algo muito mais descontraído, bacana, tranquilo, onde todo mundo fala. Certo. E você ora por cura, por libertação em todas as casas, com o objetivo de que aquela pessoa que foi, volte. Rapaz. Então, acho que a visão celular nos habilita a escolher melhor a ferramenta. Sim. E nessa maleta, né, que nós temos. E é um prazer, né, fazer uma célula, né? Começar uma célula numa casa nova. Parece que renova a gente, né? Renova. Renova quem vai e renova, sim, quem abre, quem se torna, rapaz, anfitrião, não é? Rapaz, é muito bom. Lá na Ifizibá nós temos algumas experiências assim, ímpar, meu pastor. Pessoas que pediram célula, mas, sim, nem tinha intenção de levar visitante. Sim. Era para Deus mudar a casa dele. Sim, com certeza. Fala assim, vocês vão fazer célula na minha casa? Vocês chamam os vizinhos? Essas primeiras pode ser só eu e minha família? Rapaz, era a tal necessidade, né? A necessidade. E quando o senhor olha as escrituras, você olha o tempo inteiro Paulo, Romanos 16, o tempo inteiro Paulo fala assim, receba Priscila e Áquila, aqui a igreja que está na casa deles. Sim. Receba Fene, a igreja que está na casa dela. Sim. Então você vê o tempo inteiro ele missionando, sim, líderes, sim, que tem igreja na casa deles, ou, sim, seja, uma célula. Então esses cultos nos lares, que nós hoje chamamos de célula, realmente não é novo, não. Não. Está aí explícito. Mas nós somos treinados, né? Sim. A escolher melhor e usar melhor essa ferramenta. Rapaz. Aí essas pessoas fazem o quê? Eu preciso que vá. A pessoa está com um filho viciado. A pessoa às vezes está desempregada. Sim. Tem uma família. Foi a segunda casa que nós começamos células. Não tinha nem nascido ainda o nome Ifizibá, nem tinha placa, não tinha, sim, nada. Essa mulher estava desempregada, há 21 anos morando em São Paulo, sim, Taipas, sim, sem dinheiro, um filho
totalmente dependente químico, e ela nada em casa, e estava, por exemplo, sem ver parentes, sem ir no mercado há anos, sem ver parentes há mais de 21 anos, porque não tinha dinheiro, não tinha condições. Ela pediu, ela foi visitar uma célula, um culto que nós fazíamos na casa desse rapaz chamado André, e ela pediu para ir na casa dela. Nós fomos. Quando eu fiquei sabendo da situação, eu falei assim, quem ia comigo, falei assim, ó, vamos juntar alguma coisa e levar. Compramos algumas coisas, montamos uma cesta bacana e levamos. Ela já ficou impactada com aquilo. Oramos. Imagino. Na outra semana ela estava trabalhando. Amém, glória a Deus. Um mês depois, nós íamos fazer uma célula na casa de uma outra pessoa que estava também necessitado. Ela ajudou a comprar alimento porque já tinha. Graças a Deus. Então, e aí essa história passa para um, para outro, para outro. O que as pessoas fazem? Vai na minha casa. Então as pessoas, na maioria das vezes, abriam a casa na primeira vez porque eles tinham uma grande necessidade. É um mover de Deus, né? É um mover. Mover celular, certo. Aí depois, quando a pessoa é abençoada, porque a casa da pessoa que recebe a célula, do anfitrião, é extremamente impactada por Deus. Muda. Ela se torna uma referência naquele lugar. Igual Obed-Edom, né? Que recebeu a arca. Ele foi abençoado a casa dele, houve prosperidade na casa dele. E a arca de Deus é a presença, né? Somos nós que levamos a presença nessa casa e tudo se transforma. Meu irmão, e é muito prazeroso, né? E as pessoas precisam, querem. Então, chegava, daí outra pessoa pedia. Hoje nós temos mais ou menos umas 26 células, cultos nos lares, juntando tudo. Os líderes que dirigem essas células, esses cultos. E é assim, extraordinário. Mas a pessoa que abre a casa, que abre a porta para receber, normalmente são as mais abençoadas. Sim, com certeza. É trabalho, mas é gratificante. Com certeza. É tremendo. Rapaz, e a gente sabe então que realmente o mover celular, a palavra de Deus, ela transforma o ambiente. Uma coisa que é interessante também na célula era quando eu fazia culto nos lares, eu não fazia preparar o ambiente, rapaz. Que é, né, colocar um louvor lá e deixar preparando as pessoas que vão chegar para depois você começar a célula. E quando eu fazia culto nos lares assim, eu não tinha esse momento de preparar o ambiente. Mas a gente sabe que isso funciona. Porque, rapaz, só pra... Tinha situações que eu ia na casa de alguns fazer culto no lar, aí a pessoa tava assistindo o jogo, rapaz. É o time dele, e aí você tem que ficar, né? Tá na casa do camarada. Às vezes, durante a semana, era... assistindo Jornal Nacional ou assistindo novela. Né? Rapaz, então quer dizer, era estreito. Mas depois que veio a célula e preparação do ambiente, o negócio ficou muito bom. Ficou mais leve. É aí que eu digo que a visão celular nos treina a usar melhor a ferramenta. Já tem culto na casa. Agora vamos aperfeiçoar o que não é legal? Com certeza. Aí as células... Tudo que é colocado na célula, então treina, você usa melhor as ferramentas, não é? Verdade. Então eu acho, é isso que a visão celular Modelos dos 12, eu acredito que nos habilita melhor, nos treina melhor para usar essas ferramentas, né? Rapaz. Tratar, é extraordinário. Então, é muito bom a gente mudar, né? A gente mudar um pouquinho. Senão a gente vai ficar sempre aquele... Mas de vez em quando a gente muda e faz bem. É verdade. Então, pastorzão, hoje o senhor é apóstolo. Recebeu... Como é que foi essa caminhada para chegar até o apostolado? Nossa. Que foi um presente de Deus. Eu acredito que tem, assim, 2 momentos que o meu apóstolo... olhou e falou assim, eu vou separar você para ser apóstolo. Primeiro foi bispo, né? Primeiro bispo. Porque o que acontece?
nós vínhamos numa igreja que a estrutura eclesiástica da igreja era assim, você era consagrado obreiro credenciado, aonde quando você era consagrado obreiro credenciado, você já podia ser um pastor titular. Não é? Na sua nomeação, na sua credencial era obreiro credenciado, passado pela convenção, mas você já podia ter o cargo de pastor titular. Tanto é que quando eu fui consagrado, eu tinha 22 anos. Depois mais uns 2 anos aspirante? Aspirante... Ao ministério? Não, acho que 4 anos aspirante, depois mais 2 anos ministro. Aí foi exatamente isso. Eu fui consagrado, depois, com 21 anos, cursava teologia, com meus 19 anos eu terminei. Era muito difícil achar um curso de teologia naquela época. É verdade. E ninguém recomendava. Isso eu estou falando de, sei lá, 35 anos atrás. Hoje eu estou com 57. Então, no mínimo, uns 35 anos atrás, porque eu tinha 21, 22, comecei o curso com 19, então estou falando aí de, sei lá, e era 38 anos. O senhor fez 3 anos. Muito... 3 anos básico. 4 anos. 4. O médio. Aí, muito bem. Aí fui levado, fui consagrado, me tornei pastor titular. No mesmo lugar que eu estudei, no dia da formatura, o diretor pedagogo me deu um comunicado. Eu fui o orador da turma. Então acabou, aí o diretor pedagogo entrou, chegou do meu lado e falou assim, eu quero dar um anúncio para todo mundo aqui. A igreja lotada, o ambiente lotado, o salão lotado, galeria. A partir de hoje, ele é nosso professor, vai para a grade. Eu recebi a notícia que eu seria professor onde eu me formei. Eu fiquei assim, surpreso, mas muito feliz. Do curso de teologia. Do curso de teologia. Estava dentro do ministério, ungido aspirante, ministro, e dentro da Efizibá, quando depois que eu conheci o apóstolo, comecei a caminhar com ele, a igreja teve essa evolução, como nós estávamos conversando. Fui ungido bispo uns 4 anos depois que estava na visão. O apóstolo me separou a bispo. A igreja saiu do salão que estava, que iniciou, para mais ou menos umas 70 pessoas. As pessoas ficaram lá fora, conseguimos um salão maior. E aí, então, a igreja foi crescendo. Nessa ocasião, fui separado bispo. Já tinha alguns pastores, né, que caminhavam conosco. Já tinha consagrado 3 pastores na nossa igreja. Então, fui separado bispo. Quando veio a pandemia, a igreja, os 12, né, que a gente chama de governo, os 12 da primeira geração, nós nos reunimos, porque saiu o decreto que não podia ter culto, tinha que evitar aglomeração. Verdade. Então eu chamei eles foram na minha casa e nós conversamos. E eu perguntei, vocês querem fechar a igreja? Porque Deus colocou no meu coração para não fechar. Agora eu quero desenvolver com vocês uma estratégia para isso não acontecer. Porque eu falei assim, o ponto-chave não é ter reunião ou não. O ponto-chave que todo mundo fala é não ter aglomeração. Então, se a igreja cabia no culto 180, 150, 160 pessoas, vamos fazer culto para 30 pessoas. Então, a visão celular, a sua igreja, ela já está com os pequenos grupos organizados, que são as gerações. Eu usei o quê? Essa estrutura. Então, colocar, por exemplo, geração Rubem, você dirige o culto o próximo domingo e fala assim, ninguém de outra geração pode ir. Então, ia lá 30, 40 pessoas na igreja. Na igreja. Nas casas não haviam. Nas casas não havia. Só as casas que queriam, os líderes iam. Permitiam. Exatamente. Aquele falou assim, acho melhor não ir, eu não estou bem. Cancelamos todas. Aí, nós falávamos para os membros, você que é membro da sua geração, você vai na igreja no dia da sua geração. Então nós deixamos a igreja com poucas pessoas, não precisava escolher assento, porque a igreja ficava aberta e não tinha aglomeração.
Porque nós colocávamos cadeiras a cada 1,5 m, 2 metros. E aquele líder daquela geração dirigia. O que aconteceu? As pessoas passavam, a igreja estava aberta. Então começou a ter muito espaço para visitante. Sim. Porque perto de nós, muitas igrejas pequenas fecharam. Igrejas menores fecharam. E igrejas até grandes fecharam. Sim. E depois os membros não tomavam nem ceia, nem participavam, ficava todo mundo disperso mesmo. Tanto é que nessa época, muitos dos nossos líderes e pastores começaram a levar ceia para pessoas que nem era da nossa igreja. Pediam ceia e nós levávamos. Sim. E essas pessoas iam em qualquer culto, porque a igreja, os membros mesmo, da nossa igreja só ia daquela geração. Sim. Mas estava aberto para quem quisesse entrar. Eles entravam. Então tinha 10, 15, 20 visitantes, assim por diante. Quando acabou as restrições e todos nós começamos a voltar, percebemos algo extraordinário. A igreja tinha multiplicado. Amém. Glória a Deus. Tinha dobrado o número de membros. As pessoas que frequentavam. Aí vem culto de manhã e à noite. Os dois cultos de manhã e à noite lotados. Amém. Aí nós começamos a perceber que a igreja cresceu muito. Sim. Muito bem. Nessa ocasião, eu estava na igreja e eu comecei a ter medo. Medo. Eu falei, Senhor, como é que eu cuido desse povo? Não é uma igreja grande, é uma igreja que está em crescimento, mas 400 pessoas. Como é que eu cuido de 400 pessoas para não deixá-las morrer? Eu não sabia. Sim. Aí veio o fruto fiel aqui na CBI. Certo. Eu não me lembro o ano. O ano passado veio o fruto fiel aqui na CBI. Sim. A igreja nesse ritmo, crescendo. E aí nós acabou as restrições, começamos o processo de consolidar aquelas pessoas que foram. Certo. Veio muitos problemas, perdemos muita gente, enfim. Depois da pandemia? Depois da pandemia. Certo. Porque quando aconteceu a pandemia, veio o fruto fiel aqui no ano passado, o apóstolo Adailton, eu estava com medo. Sim. Aí eu falei assim, eu não sei o que fazer. Aí eu falei, vou pedir para o apóstolo orar por mim. Sim. E transferir essa unção para mim. Porque ele cuida de mais de 1.000 pessoas. Cuidar de 300, 400 é moleza para ele. Sim. Então ele tem essa unção. Certo. Eu saí, olha só, no dia do fruto fiel, eu tinha um casamento na minha igreja. Certo. Eu fiz o casamento, mandei o povo vir para o fruto fiel. E eu falei, me espera que eu vou para o fruto fiel. Eu preciso que o apóstolo ore por mim. Porque eu estava com medo do crescimento da igreja. Rapaz, deu uma insegurança. Deu uma insegurança. Como é que eu vou cuidar de todo esse povo? Sim. E olha que não é muita gente, mas para mim era. Aí eu cheguei, entro no local de culto. Sim. Passam uns 2 louvores. Aí o apóstolo Canuto estava no culto. Estava no fruto fiel. Sim, ia ministrar. Ele ministrou, recebi a ministração, ele chamou para frente para orar depois. Eu fui correndo. Eu estava com aquele medo, aquela insegurança. E é engraçado que não é da minha natureza ter medo. Certo. Não é da minha natureza ter insegurança. Eu acredito. Mas naquele momento eu estava. Quando o apóstolo foi passar perto de mim, eu peguei a mão dele assim, apertei na minha cabeça com toda a força. Acho que nem ele sabe por quê. Apertei isso na minha cabeça com toda a força. Falei, Senhor, transfere essa unção para mim, Senhor. Amém. Acabou a oração, o apóstolo Adailton pega a palavra. Vamos separar pessoas para serem apóstolos. Sim. Aí que nome ele fala? O primeiro. O primeiro, o meu e da minha esposa. Sim. Aí eu falei, Senhor, então eu estou respaldado para esse crescimento. Eu fiquei tão emocionado, mexeu tanto comigo, porque eu estava... Foi uma resposta. Foi uma resposta. Foi uma resposta. Virou a chave ali. Foi.
Aí eu falei, amém. Aí ele falou para mim que Deus colocou no coração dele para separar a mim e a minha esposa para o apostolado. Sim. Por causa do crescimento da pandemia. Que não era uma coisa comum. Então, Deus sinalizou para ele que eu precisava receber essa unção. Rapaz. Agora, eu posso falar uma coisa, meu pastor? Olha, não tem explicação. Deus respondendo a sua oração, né? Conforme a sua necessidade. Conforme a necessidade. Deus conhecendo a sua alma, teu sentimento. Mas depois disso... Depois dessa unção... Depois que ele me separou, nem fui ungido. No fruto fiel do ano passado, quando ele me separou, meu querido, aí veio o propósito de comprar o terreno. Sim. Aí os milagres foram acontecendo. As lutas. As lutas? É, né? As lutas. É, a gente... Eu não sabia que eu tinha tantos inimigos. Rapaz. Pipocaram. Verdade. Verdade. Chegou um dia, eu falei, apóstolo, eu fui separado para receber a unção. Sim. Estava tudo tranquilo. Sim. Eu fui separado para receber a unção. E agora compramos o terreno sem dinheiro. Sim. Nós nunca guardamos uns centavos da igreja. Certo. Tudo que entrava era para gastar. Uhum. E gastávamos na manutenção da igreja. Quem precisava, a igreja ajudava. Sim. Mandava para casa de recuperação, cesta básica. Às vezes tinha membro que não tinha água, a conta de água cortada, a igreja ajudava. Sim. Se a igreja tinha, nós ajudávamos. Uhum. Então nunca guardamos. Certo. E Deus mandou comprar o terreno logo após essa unção, de ser separado para ser apóstolo. Uhum. No ano passado. Sim. E sem dinheiro. Sim. E qual que era a proposta do rapaz? E sem entrada. Sem entrada. Qual que foi a proposta? Um terreno que estava embargado, com inquilinos, veio a restituição de posse para o proprietário. Sim. Ele me ofereceu o terreno por 600 mil. Eu falei, eu não tenho. Ele falou assim, quantos você quer? Quanto você pode pagar? Eu falei assim, eu posso pagar 400 mil. Uhum. Mas eu não tinha. Eu falei que podia, mas não tinha. Sim. E que ele falou assim, mas é muito, eu estou pedindo 600, o terreno tem 400 metros quadrados, ele vale 10 mil, vale 1 milhão aqui, 800 mil no mínimo. Como é que eu pedi 600 para vender rápido? Eu falei, mas é o que eu posso pagar. Sim. Ele falou, como você pode pagar? Aí vem no meu coração, 200 de entrada, 10 mil por mês. Rapaz, e sem dinheiro? Sem dinheiro, eu estava falando, sem Você ter. Você estava profetizando aí, hein? Eu acho que sim. Né? Porque... Aí ele, sabe o que ele me disse? Ele falou assim, eu aceito. Rapaz. Eu cheguei na igreja e falei, irmãos, nós compramos um terreno sem dinheiro e precisamos de 200 mil. Eita, nós. Começou, lembre que foi no ano passado, eu tinha sido separado para ser ungido apóstolo. Sim. E veio a oportunidade de comprar o terreno e eu vinha com uma insegurança porque a igreja estava crescendo. Sim. Em mais ou menos 23 dias conseguimos os 200 mil. Rapaz. Deus começou, a igreja começou a ter ideia, começou a vender tudo. E como a igreja trabalha em gerações, cada geração, em uma semana, arrecadava 3 mil reais. Rapaz, que bênção. E começaram. Uhum. E começaram. E foi. E Deus abençoando. Posso falar uma coisa? Sim. Conseguimos os 200 mil para dar de entrada. Rapaz. Aí, eu não sabia. Aí juntou a separação. E não tem explicação, para ser né? apóstolo. Não tem. É. Para receber a unção de apóstolo e a compra do terreno. Sim. Eu não sabia que eu tinha tanto inimigo. É. Do nada, mas é um falatório, é crítica, condenação. Uhum. Até questões teológicas começaram a querer discutir comigo. Uhum. Sim, imagino.
E eu falei, meu Deus. Eu falei, apóstolo, o que é esse negócio de ser separado e comprar terreno? Porque está acontecendo isso, eu não estou entendendo. Ele falou assim, não, é assim mesmo. Uhum. É um levante. Aconteceu comigo, aconteceu não sei com quem, aconteceu não sei com quem, aconteceu não sei com quem. Aí chegou o tempo de se preparar, fazer o curso para ser apóstolo. Uhum. Compramos o material, começamos. Passou acho que uns 3 meses assim, as coisas foram se acalmando, mas elas não estão 100% ainda. Sim. Aí algumas pessoas, para transicionar a igreja tradicional para Visão Celular não deu nada. Sim. Mas para mim receber a unção apostólica aconteceu de tudo. É, meu irmão. Foi uma coisa impressionante, eu nunca vi coisa igual. Para nos fazer mais maduros, né? Acredito que esse era o propósito. Acredito que esse era o propósito. Porque você matou um gigante. Recebi a unção, mas é engraçado que, sabe quando você vê tudo acontecendo, cada falatório, cada palavra, cada coisa, cada pessoa falando assim, eu vou embora, eu não concordo, não quero isso. Rapaz, do nada, hein? Do nada. E eu olhar e você, no teu coração você está em paz. Sim, sim. Tipo, deixa embora. Fazer o quê? E é engraçado que demos a entrada, compramos o terreno, assumimos as prestações de 10 mil por mês sem ter. Uhum. Mas só que os irmãos se empolgaram. Nesse terreno tinha um salãozinho. Aí um dia nós fomos lá para ungir o local. E os irmãos, mas essa parede não vai derrubar, isso não vai derrubar? Eu falei, vai ter que derrubar para fazer. Sim. Sabe o que eles fizeram? Começaram a derrubar. Eu falei, gente, mas vocês estão derrubando e como é que nós vamos reformar isso aqui? Não dá. Sim. Destruíram tudo que é banheiro velho, parede velha. Deixou só o terreno mesmo. E a estrutura que era do salão bom para a gente aumentar. Sim. Aí, pagando, começamos a reforma. Uhum. E aquele tumulto todo da igreja, aqueles burburinhos tudo. Sim. E não faltou nada. Amém. Deus é fiel. Não, tanto é que nós mudamos. Entregamos o lugar que nós pagávamos aluguel, fomos usar 200 metros quadrados nosso atual e falta com um projeto para construir para mais 200 metros quadrados, que o terreno tem 400 metros. Amém. Já está atendendo, glória a Deus, em partes a demanda, a necessidade da igreja atualmente. Uhum. Estamos pagando as prestações. Agora, eu não imaginei que receber a unção apostólica, comprar um terreno para a igreja, dava tanto problema. Meu irmão. Mas é só para o crescimento mesmo, a experiência. E Deus, quando nós fomos mudar, resolvemos fazer uma passeata. Sim. Saímos do salão antigo para o salão novo, próprio, carregando a arca. Até para levar a arca o povo falou que foi uma barbaridade. Mas criticaram. Sim. Mas foi eu nunca vivi uma coisa. As trevas. Eu nunca vivi uma coisa nem parecida com isso. Uhum. Ainda bem que Deus me fez temer e pedir a unção desses camaradas, desses apóstolos. Porque eu não sei, não. Eu não sei. Amém. Mas foi uma festa. A transição. A igreja em si, tanto é que cresce até hoje. Então, e a igreja multiplica. E a igreja estava o quê? Quando saiu de um salão para ir para o outro salão, estava cantando louvores, fazendo festa. Nós saímos do salão, colocamos um pessoal com a bata branca, 4 carregando a arca. E todo mundo, o caminhão levou as mudanças. Mas deixamos as cadeiras para os membros levar. Cada membro levava uma cadeira na passeata na rua. Rapaz, já pensou? Meu Deus. Já pensou o povo vendo vocês fechando o trânsito ali com essas cadeiras nas costas? Fechando o trânsito e cantando. Uma nova história Deus tem. Cantando. Vocês estavam incomodando as trevas mesmo. Lá na igreja. E carregando a arca ainda. Carregando a arca. Chamaram de herege. Isso é igual procissão.
Rapaz, mas antigamente era assim mesmo. Antigamente eu cheguei a participar de uma inauguração de igreja que os pastores faziam isso daí. O pastor ia à frente e os membros iam tudo atrás dele. Saindo de um salão para ir para o outro. Nos anos 80 ainda fazia isso. Eu nunca tinha visto. Rapaz. Eu não tinha visto. Olha, meu irmão, é impactante o que Deus faz nas nossas vidas, né? E aquilo que Deus ainda vai fazer, né? Vai fazer. Ainda vai fazer. Meu pastor, lá no salão nós íamos entrar, nós pedimos para que uma equipe fosse na frente e deixasse as portas abertas e o som ligado. Sim. Com aquele louvor Majestade Santa. Sim, eu sei. O tempo todo. Reproduzindo esse louvor. Até nós chegarmos. Quando nós entramos no salão, sim, ninguém conseguia ficar de pé ou sem fazer nada, a não ser chorando, cantando, caindo de joelhos, abraçando um ao outro. Foi uma coisa linda. Eu falei, agora eu sei por que o diabo estava tão preocupado. Como é que ele vai segurar esse povo agora? Não segura. Rapaz. E o povo orando, e nós queríamos orar, eu cantar, todo mundo orando, chorando o tempo inteiro, se abraçando. E foi uma coisa linda e continua essa festa até hoje. Amém. Nós Glória mudamos no dia 8 de maio, nós mudamos. Quase perto do seu aniversário. Na verdade, quase tudo que acontece na igreja é em maio, perto do meu aniversário. Eu não sei por quê. Porque o aniversário da igreja é perto também do seu aniversário? Dia 27. Maio? Maio. Rapaz. Então, o que acontece? Mês de maio é mês de festa. Então, mês de festa. Eu acho que eu vou pra lá pra maio? festejar o meu aniversário. Amém. Porque quando nós fomos no primeiro salão iniciar a igreja, o rapaz que morava nos Estados Unidos ligou no dia do meu aniversário para me oferecer o salão. No dia 4 de maio ele ligou me oferecendo o salão. Sim. Foi uma coisa assim, sei lá, eu não sei explicar, mas a história da igreja tem muitos sinais de interferência divina, sabe? Amém, eu sei. A gente conta a história da igreja com alegria, porque a gente vê o favor de Deus, a misericórdia dele, sabe? E agora, essa última fase, para chegar até a unção e mandar compra do terreno, separação para ser apóstolo, mudança. Sim. Meu Deus, foi muito complicado. Foi muito difícil. Rapaz. A igreja, os cultos, você fazia os cultos, a glória de Deus descendo e os milagres acontecendo. Mas é muita crítica. Sim. Eu não sei explicar por quê. Mas graças a Deus oposição. Que vocês não perderam a visão. Não. Estava lá firme e forte. A tempestade vem, os problemas vêm, mas estavam lá. Agora, posso compartilhar algo com o senhor? Sim. Em Manaus, quando fui receber a unção apostólica, o apóstolo René Terra Nova foi chamando os apóstolos para subir. Sim. Foi aquele vídeo que a gente viu no café, sábado agora? Exato. Certo. Aquele vídeo lá. É uma coisa... É tremendo. Sim. É extraordinário. É extraordinário. Quando eu e a apóstola Valéria, minha esposa, estávamos em cima do altar, depois que fomos chamados, sim. E veio a unção, ele mandou se ajoelhar e ele pôs as mãos, eu vi a cidade de Taipas esquadrejada. Eu vi o bairro de Taipas esquadrejado. E eu via a igreja crescendo assim, cobrindo todo o bairro de Taipas. Amém. A minha mente se abriu. Houve uma expansão na minha mente e na minha compreensão sobre as coisas. No momento da unção ali. Sim. Então, eu voltei cheio de expectativas, cheio de sonhos. Impactado. E Deus, ele está começando a pôr algumas coisas em ordem e em execução. É extraordinário. É extraordinário. Rapaz. Deus é bom. Então, e a gente viu aquela ministração lá, a gente viu que foi uma bênção. A ministração do apóstolo René, depois ele ungindo
né? Todos os apóstolos. Aquela ali. ministração foi a primeira dele do congresso, né? Foi muito boa. É extraordinária. Sim. Então, meu irmão, mas então o senhor está aí firme e forte com a sede de ganhar taipas. Tô. Que agora a estratégia veio, a visão veio. Veio e assim, aquilo que... Porque a igreja chega a um determinado momento, assim, eu tenho 57 anos, vou falar por mim. Sim. Sabe quando você fala assim, eu acho que eu vou fazer menos e descansar. Sim. Nossa, sabe quando você volta de lá e fala assim, eu preciso fazer alguma coisa a mais, eu quero fazer... Recomeçar. Você quer fazer mais, você quer... Nossa, foi assim que nós voltamos de lá. Amém. Foi assim que nós voltamos de lá. Eu estou muito empolgado. Certo, graças a Deus. Então hoje o senhor está com quantos auxiliares lá, pastores, líderes? Olha, lá agora nós estamos com uma segunda igreja, né, uma filial. Sim. Que lá tem uma... O salão o senhor entregou, o salão que era do rapaz dos entreguei. Estados Unidos. O senhor entregou o salão. Não, esse que é dos Estados Unidos era o primeiro. Entreguei. Esse que eu entreguei agora já era o segundo. Esse primeiro, quando eu entreguei, foi quando nós mudamos para o segundo. Desse segundo agora que nós vamos para esse terceiro salão, mas que já é próprio. Então, esse aí nós entregamos. Nós ficamos nesse segundo salão, nós ficamos, acho que, sei lá, uns 8 anos, 9 anos. Sim. Ficamos bastante tempo. Rapaz... Então, e a motivação lá em cima, a festa, né? Porque salão novo, né? E isso dá uma motivação pro pessoal, o pessoal da igreja. Então, é um pessoal que sonha. Eu posso falar uma coisa? Eu acho que é eles que me faz querer sonhar e se esforçar. Eles que empurram. No começo, eu via Deus nos dando as coisas e a gente transferindo para o coração deles. Sim. Mas hoje a gente vê Deus gerando coisas no coração dele. Amém. E eles vão colocando no nosso desejo de crescer, de conquistar. Sim. São discípulos apaixonantes. Eu amo aquele povo. Rapaz, aí é um prazer trabalhar, é um prazer, né, pastorear essas pessoas, né? Hoje nós temos essa igreja, 2 pastores lá. E nós temos mais 5 pastores na igreja sede. Sim. E são 12 líderes, né? Que lideram as gerações, cuidam. Sim. E agora esse mês começamos um trabalho à tarde. Que é uma das coisas que eu vi lá na unção. Que dia à tarde? É nas quintas-feiras, às 14 horas. Sim. É um culto também. É um culto. O propósito da igreja é servir de apoio para aqueles que... Porque nós estamos bem perto do hospital. Sim. Então, Deus preparou um casal de pastores que trabalham conosco e uma equipe de líderes que estão desenvolvendo esse trabalho à tarde. Com evangelismo, fazer oração justamente para aqueles que vão para o hospital, estão desesperados. Fica perto. O Hospital Geral de Taipas, acho que fica... a nossa igreja faz quase frente com o estacionamento debaixo deles. Fica bem perto. Rapaz. Tem gente simples que precisa de um lugarzinho ali para, às vezes, até descansar, né? Descansar, ouvir uma palavra. Porque às vezes a pessoa, você vai no hospital, você leva alguém, ou vai visitar alguém, você sai meio sem esperança, meio derrubado. Dependendo se você é pai, se você é marido, se você é mãe, você... Então Deus nos deu esse desejo de fazer esse culto à tarde. Sim. Né? É estratégia. Estratégia. Aí tem um casal de pastores que começaram e tem uma equipe de líderes que tá ajudando eles na quinta-feira, às 14 horas. Certo. Apóstolo, eu quero... O senhor sabe de pessoas, né, que estão no ministério e carrega tudo nas costas, a ponto da pessoa até sofrer um infarto. Na visão celular, o senhor acha que é diferente? Tem uma frase que o apóstolo Ailton fala muito e o Renê também fala demais. Eu estava no curso lá com ele, lá em Manaus, e eu ouvi umas 3 vezes ele falar essa frase. Sim. Qual que era? Vamos ver se eu conheço.
A visão funciona para quem funciona na visão. Essa é velha. Exatamente. Sim. Então, o que eu percebo? Eu percebo que se você tem as ferramentas, mas você quer ser centralizador, você vai continuar sendo. E vai carregar tudo nas costas. Mas a visão existe, ou ela possibilita, ou treina você, amplia a sua visão e a sua compreensão, para que você saiba liderar à distância, que você saiba liderar mentoreando, que você saiba liderar sem ter que estar presente. Sim. Treinar pessoas para fazer. Porque o modelo da visão, ela é replicar. E não ter medo de perder também, né? Não. Porque é uma coisa que, assim, é bem tranquilo para mim, porque está na minha natureza. Sim. Eu sempre gostei de ensinar pessoas e de treinar pessoas. Sim. Eu não tenho medo de que essa pessoa me largue ou se torne um concorrente. Eu não tenho nenhum problema com isso. Para mim, se ele abrir uma outra igreja, para mim é uma bênção, uma igreja a mais, está tudo certo. Eu não tenho medo, eu não tenho preocupação com isso. Dele ser um pastor melhor, né? Não. Muito pelo contrário. Sim. O que nós entendemos? Nós entendemos os 5 ministérios de Cristo. Sim. Então, se uma pessoa é um pastor melhor do que eu tenho que impulsionar ele a continuar sendo. Sim. Porque eu não vou conseguir pastorear todo mundo. Eu posso ter uma visão geral do que Deus quer, eu posso delegar as coisas, impulsionar as coisas, mas não consigo estar naquele corpo a corpo com todo mundo o tempo todo. Então, se uma pessoa se torna um pastor melhor, nossa, é o meu sonho. O meu sonho é que todos se tornem melhores do que eu. Sim, é amém. O meu desejo. Amém. É o meu desejo. Então, porque eu sei que se ele é um pastor bom, vixe, eu estou tranquilo, a igreja vai ser bem cuidada. Sim. Se ele é um evangelista bom e tem ideias e quer multiplicar, ótimo. Eu sou um impulsionador dessas pessoas. Sim, não ser ciumento, né? Não. Porque tem uma frase que a gente usa muito lá. A noiva tem noivo. E não sou eu. Também. É verdade. A noiva tem noivo e não sou eu. Tudo que eu sou é o quê? Amigo do noivo. Eu só preparo o caminho para o noivo. Então a noiva não é minha, não é eu que namoro com ela, não é eu que vou deitar com ela, não é eu que vou cuidar dela. Não. A noiva tem noivo e não sou eu. Não sou eu. Essa é a sua convicção. A minha convicção plena. Então, todas as pessoas que eu consigo treinar, eu estou treinando ele para se tornar um bom amigo do noivo, para preparar a noiva. Não tem como tomá-la. Ser diferente. Não ser tem diferente é perder tempo. Sim. Né? Coisinhas. E oportunidade, né? Porque às vezes Deus coloca muita gente boa ao teu lado. Sim. Se você tiver ciúmes, medo, você não consegue fazer ele crescer. Sim. Aí o teu medo vai fazer você perder ele. Porque ele é bom, tem potencial. E você tem medo de treinar ou lançá-lo, ele vai falar assim, vou fazer o que aqui? Eu vou embora. O teu medo de perder vai fazer você perdê-lo. Rapaz. E se você treina ele e é bom para ele, e se ele for embora, ele volta, porque ele fala assim, é difícil achar alguém que treine bem. É verdade. Ele volta. O senhor teve algum caso assim? Nessa trajetória aí na visão celular? Na visão celular, nesse período que eu te falei, da separação para ser apóstolo, da compra do terreno, eu tive. Alguém que e já estão voltando. Alguém que falou, olha, me dá a minha parte aí, eu vou embora. Não, saiu, mas ninguém... É difícil levar. É difícil levar. Leva, às vezes, aquele que nunca foi seu. Sim. Porque às vezes dentro do rebanho, alguns anos atrás eu tive uma pessoa que veio de outro ministério, uma pessoa muito abençoada. Sim. Quero ser membro daqui e tal, começamos a treinar e tal. Aí eu falava assim, vamos fazer tal coisa assim. Mas eu não concordo. Aí passou uma vez. Vamos fazer isso assim. Mas acho que assim eu não concordo. Eu falei assim, querido, você precisa achar o seu pastor. Sim. O seu pastor não sou eu. Sim.
Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Uhum. Qualquer ovelha que saia do aprisco, que sai do meio do rebanho, é porque não é minha. Uhum. Se ele gosta de ouvir outra pessoa, de outra coisa além de mim, não é minha. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Uhum. A reconhece. Sim. E segue. Eu aconselho você a achar um pastor para você. Uhum. Foi de uma forma simples. E ele falou assim... E reto. Sério? Eu falei, sério? Porque se você não ouve a minha voz, não reconhece a minha voz como teu pastor, se a minha direção para você não soa bem, é porque eu não sou seu pastor. E você está aqui, eu louvo a Deus, e você pode ficar aqui o quanto você quiser. E se ele não obedecer, ele vai estar debaixo de maldição, né? Não vale a pena. Né? Não vale a pena. Tem que obedecer para ser abençoado. Se a pessoa... eu quero congregar, então ouça a minha voz. Mas eu não concordo. Você tem que achar a voz de um pastor que você concorda. Sim. Essa pessoa hoje é meu amigo. Uhum. Amém. Ele liga para mim, conversa, tem trabalhos na igreja dele. Ele voltou da onde tinha saído. Uhum. Amém. Porque ele percebeu que aquela voz da onde ele estava é a mais confortável para ele. Uhum. E ele é meu amigo, eu não tenho nenhum problema com isso. Sim. Agora, o que eu não aceito é que a pessoa não queira sair e queira fazer oposição. Sim. A pessoa vai fazer oposição, mas ela sabe que toda vez que ela contrariar, ela vai ser direcionada pela palavra. Oposição, divisão. Aí não tem como. Não tem como. Ela sempre vai ser confrontada, sempre vai ser chamada a conversar. Se ela não concordar, calada, quietinha e permanecer ali, sem problema. Mas não concordar, arrumar divisão, confusão e querer se levantar, não tem como. E a palavra fala pra gente não se preocupar, né, com o joio. Não. No meio do trigo. Você não pode se preocupar e não pode arrancá-lo. Você só tem que chegar e falar, aqui não. Aqui a direção é essa. Uhum. Se a pessoa concordou, amém. Não concordou, amém. Mas todo o rebanho sabe qual é a direção. Sim. Então ele fica sem voz. Uhum. E se ele conseguir alguma voz, é porque é alguém que não é minha ovelha. Sim. As minhas ovelhas sempre ficam lá, ninguém sai. Uhum. Amém. Porque eu penso assim. Sim. Saiu. Saiu porque não era minha. Sim. Saiu porque Deus não tinha me dado ela. Uhum. Saiu porque ela é ovelha de outro pastor. Ela vai achar o pastoreio dela. Sim. Então não tem ciúmes, não tem concorrência, não tem discussão. Sim. Você fica chateado? Às vezes você fica, porque você não gosta que ninguém saia. Lógico. Mas quando você tem esse entendimento, acredito que fica mais fácil. Uhum. Sim. E é uma verdade. Isso é uma verdade. Amém. Então eu treino as pessoas para enviá-la. Sim. E eu não gosto de dominá-las. Sim. Tanto é que a gente ensina qualquer coisa, fala assim, eu ensino isso, deve ser feito, mas você tem que fazer do seu jeito. Certo. Até na mensagem, não é? Não tem como um evangelista pregar igual um mestre, nem tem como um mestre pregar igual um pastor, por exemplo. Eles pregam diferentes. Cada um tem a sua individualidade. Exatamente. É dentro do chamado deles. Sim. Mas a sua fala não pode contrariar a direção dada. Sim, com certeza. Você pode pregar da maneira que você quiser. Uhum. Eu luto para pregar calmo. Não consigo. Sim. Eu começo a pregar, eu me empolgo. Rapaz. Aí a minha esposa fala assim... Aí às vezes eu falo assim, irmãos, eu não estou nervoso. Vai dando um ímpeto, uma força, aí eu me empolgo. Rapaz. E o apóstolo José Carlos, ele é perfeito? Ele é perfeitamente errado. Rapaz, ele todo mundo sabe disso. Perfeitamente imperfeito. O senhor faz questão de pregar a sua imperfeição, seu humanismo natural. Sim, desde quando iniciou. Uhum. Se tem uma coisa que eu não gosto que as pessoas criem mitos. Uhum. Porque Deus usa. Isso é um fato. Na igreja tradicional cria-se um mito, né? E até precisa-se para se manter. Porque as pessoas, por exemplo, às vezes vê Deus usar... Tem pessoas lá curadas de câncer. Sim. Garganta. Sim.
próstata, ouvido. Tem pessoas curadas libertas do crack. Sim. Tem pessoas que não tinham perspectiva nenhuma, hoje são empresários. Amém. Então Deus faz milagres. Sim. Aí as pessoas têm a tendência de fazer o que? Não. Faz milagre porque ele deve ser melhor do que nós. Eu sempre falo, pelo menos uma vez por mês eu repito para a igreja, que ele só tem uma diferença entre eu e você. Deus me escolheu para fazer o que eu estou fazendo. Sim. Não é mérito meu. Não é resultado da minha santidade. Sim. Muito pelo contrário. Talvez tenha pessoas aí, talvez melhor do que eu, no seu aspecto moral de santidade. Para mim, servir a Deus e manter-se limpo é uma luta diária. Sim. Sim. Com certeza. É uma luta diária. Então, a gente ensina isso dessas falhas. Uma vez um rapaz, ele era, graças a Deus, ele não é mais, homossexual. Sim. Ele chegou para mim e falou assim, o senhor não sabe como é difícil. Eu olho e eu desejo. Eu falei assim, ele falou assim, o que eu faço com isso? Eu falei assim, então, eu é a mesma coisa. Você vai fazer exatamente o que eu faço. E o que cada homem faz. Sim. Tem desejo, impulso e diz não. Sim. Tem desejo, impulso e mata a sua carne. Sim. Ah, mas o senhor tem? Sim, eu tenho. Sim. A única diferença é que você tem para homem e eu tenho para mulher. Sim. Mas a obrigação de santidade é o mesmo. Sim. Então você vai fazer o que eu faço. E você vai fazer o que cada homem de Deus faz nessa face da terra. Todo dia negar. Sim. E sempre fugindo. Às vezes você consegue, às vezes você não consegue. Às vezes você consegue evitar tudo, às vezes você não consegue evitar tudo. Mas você tem que todo dia negar. Então a sua luta, querido, contra a sua carne é a mesma da minha. Sim. Você não pense que os homens santos ou as mulheres santas que você encontra são porque não tem desejo nenhum. São porque matam seus desejos. Sim. Porque morrem, né? Morrem. Eles decidem não fazer o desejo da carne. Matar a carne. Eles decidem deixar a glória de Deus brilhar. Eles decidem andar em santidade. Sim. Não porque seja fácil. O rapaz parou, orou e falou assim, eu quero isso para mim. Amém. O poder, né? Porque ele entendeu que a luta dele é a minha luta, é a sua, a luta de todo mundo. Cada um tem a sua luta. Cada um tem que derrubar os seus gigantes. Exatamente. Então, uns vão lutar na área sexual, outros vão lutar por causa de vício. Sim. A gente aconselha e atende pessoas, porque a nossa igreja tem muitos ex-dependentes químicos. Sim. Muitos. Sim. Muitos. Não é 1, 2, 3, 4, são 20, 50. É muita gente. E a gente ensina sempre o quê, queridos? Você tem que só falar não. Ah, veio vontade, fica desesperado. Falei, que bom, veio a vontade e você não obedeceu. Sim. Porque a vontade não é o pecado. A vontade é a semente do pecado. Sim. A vontade é o que vai desenvolver o pecado. Por isso que Paulo fala, o desejo, a concupiscência, depois de gerada, vira um pecado. Sim. Vem à tona, você realiza. Então, qual é o segredo? Começou a vir vontade aí dentro, começou a vir desejo aí dentro, não importa o que é. Sim. Parte sexual, moral, roubo, preguiça, desânimo, ódio, raiva. Começou a vir um desejo aí dentro, o segredo qual que é? Matar. Ser radical. Ser radical. E aquela parte que Jesus fala que tem que se sua mão te faz pecar, arranca. É ser radical mesmo? É ser radical, e Jesus Cristo estava, penso eu, que ele estava ali mostrando, porque se você for examinar através de uma exegese ali do texto, você vai perceber que ele está falando do inferno. Porque é melhor você aleijado ir para o céu do que ir para o inferno. Ele estava, na verdade, está falando sobre céu e inferno. Então, o que ele está falando, meu amigo? Não adianta você gozar tudo e ter tudo aqui e no final ir para o inferno. Sim.
Então eu te pergunto, é melhor você viver aqui cortando o teu braço que te leva a pecar, Sim. e você corta ele e vive em santidade e vai para o céu, ou com os seus dois braços ir para o inferno? Sim. A exegese de Jesus é fazer você entender que ir para o céu é melhor, andando ou se arrastando, Sim. mas vá para o céu, porque o inferno é tenebroso. Dá a entender isso. Não adianta você cantar aqui no mundo, se na eternidade você vai sofrer. Então, o que Jesus está dizendo é, querido, faça tudo. Ah, mas eu vou ser humilhado. Seja, é melhor ser humilhado e ir para o céu. Ah, mas eu vou passe vergonha. É melhor passar vergonha aqui na terra e ir para o céu. Sim. São as dores que você tem que ter. Ah, mas é melhor ser... Tem pessoas que são chamados de... Ah, você não gosta de mulher, diz que vai casar virgem, você... Tem jovens que são ridicularizados porque desejam casar virgem. Sim, e é a decisão deles, né? E isso é uma virtude extraordinária. Sim, com certeza. Com certeza. E não é a igreja, né, que obriga essa pessoa a tomar essa decisão. A igreja não tem como obrigar. A igreja ensina. Ensina. Orienta, assim é melhor. É Deus que coloca isso no coração da pessoa. Sim. A pessoa decide, é uma unção de Deus na vida dele, que move ele para isso. Porque, pastor, tudo aquilo que o diabo não conseguia arrancar de nós, ele vai tentar ridicularizar. Sim. Tudo que o diabo não conseguia arrancar, ele tenta ridicularizar para você deixar. O diabo não consegue arrancar a santidade de Deus em nós, ele vai ridicularizar, vai fazer piada. Santo, para! Para que santidade? Ele vai querer ridicularizar para que você abra a mão. Sim. Por que as pessoas tentam ridicularizar Jesus? Você pensa que é por causa de Jesus? Não é não. É para que você arranque Jesus de dentro de você. As pessoas querem fazer piadas de Jesus, não é por causa de Jesus, porque Jesus não... A pessoa... Jesus já fez a parte dele, né? E ele está na glória vestido... Já cumpriu. Você acha que ele está preocupado com alguém que quer ridicularizar o nome dele? As pessoas fazem isso para tentar arrancar Jesus de nós. Sim. Porque tudo que o diabo não consegue arrancar, ele ridiculariza para você deixar. O diabo não consegue arrancar do ser humano o desejo de adorar a Deus. Sim. Então ele tenta ridicularizar. Para quem ir na igreja? Ah, aquele monte de besta com a mão levantada. A pessoa não faz ideia do que aquilo é extraordinário. Do poder, né? Para mudar uma vida. O poder que o Espírito Santo tem, que faz dentro de nós, quando a gente toma essa decisão, levantar as mãos. Meu Deus, nos rendendo. Aí alguém começa na igreja, o diabo não consegue mudar ele de parar, mas o que o diabo faz? Vai ridicularizar. Agora você virou crentinho? É isso mesmo. Para a pessoa ouvir isso, ficar com vergonha. Sim. O que eu ensino? Eu falo assim, irmão, quando alguém fala assim, você vai virar crentinho? Eu falo assim, não, eu virei um crentão abençoado, cheio do Espírito Santo. Amém. Porque você precisa, quando alguém tentar ridicularizar algo que Deus te deu, você precisa dar uma resposta mais alta ainda. Sim. De que aquele título que a pessoa quer que você tenha vergonha, para você é glória. Amém. E aquele que, poxa, roubou, se prostituiu, fez tanta coisa e agora está na igreja. Agora está na igreja? Para quê? Você fala assim, amém. Um dia teve uma menina, rapaz, na verdade uma família, né? A pessoa chegou e falou assim, então, aquela pessoa lá, ele brigou comigo e agora está vindo na sua igreja. E ele é um crentinho meia banana, meia tigela, brigou comigo. Eu falei assim, e ele falou assim, eu nem sei porque ele está indo na igreja. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Esse homem que brigou com você, se ele não tivesse na igreja, ele teria te matado, porque já matou 17. Ixi. Eita, rapaz. Então, eu posso te dar um conselho? Levanta sua mão para o céu e diga, glória a Deus que esse homem está indo na igreja e ele não me matou. Rapaz. Porque às vezes a pessoa não tem ideia. Se não tinha feito mais do que um homem e uma mulher fora da igreja, longe de Deus, é capaz de fazer.
Verdade. Alguém chega e fala assim, ele matava, roubava, agora tem na igreja. Dá graças a Deus porque ele não vai roubar sua casa mais. Dá glória a Deus porque ele não vai mais estrupar tua filha. Se converteu. Então, como o diabo não consegue arrancar isso de nós, o que ele tenta fazer? Ridicularizar. Rapaz, e alguma dessas pessoas ainda acaba voltando, né? Acaba voltando. Criminalidade. Volta. Então... Porque... é assustador, né? Essa mulher chegou e falou assim, sério? Fez sério, era... Glória a Deus, acho que eu vou até falar pra ele que tá tudo bem. É isso mesmo. Depois dessa... É isso mesmo. E agradeça a Deus. Porque ele talvez, dentro dele, ele teve que matar muitos desejos de fazer coisas piores com você. Sim. E não fez. Ele matou por causa do novo homem que está dentro dele. E ele, com certeza, porque brigou com você, ele vai falar para mim. E falou mesmo. E ele vai orar e vai se arrepender. Porque ele nem isso mais ele quer fazer. Sim. E você está aí falando porque ele brigou, glorifica a Deus porque ele está indo na igreja. Um homem, uma mulher, uma família dentro da igreja é muito relevante para uma sociedade. Rapaz. E o diabo quer fazer o quê? Ridicularizar essa verdade para que as pessoas abandonem. Com certeza. Meu irmão. E quer ridicularizar de tal forma, mostrando que a igreja não é importante. Não é importante. Que deve fechar as portas. Né? E quer confundir aí a sociedade, né? Mas ele não vai conseguir, não. Deus está levantando maior um povo. É Deus. Um povo valente. Maior é Deus, rapaz. Amém, amém, amém. Em nome de Jesus. Eu tenho muita esperança no Senhor. Só Deus mesmo, para nos dar essa mentalidade, essa capacidade, a gente pensar coisas boas. Porque do jeito que anda aí a carruagem, é só Deus para mudar a nossa visão. Né? Mas amém. Pastorzão, apóstolo José Carlos, glória a Deus. Louvado seja o Senhor pela sua vida, pelo seu ministério. E obrigado por ter vindo. Tá bom? Ter trazido aí um pouquinho da sua experiência, ter saído lá da sua casa e vindo aí para compartilhar com a gente, abençoar não só a mim, como abençoar o pessoal que está nos seus lares também, e que todos eles sejam abençoados. E gostaria que o senhor deixasse a sua palavra final, seu agradecimento. Amém. Eu quero ler um texto. Sim. E se o senhor gostar, a gente marca uma outras vezes. Vai depender da sua agenda. Meu pastor, eu me sinto muito honrado pelo seu convite. Quero agradecer somente a paciência desse que vai nos ouvir. Sim. Vai investir esse tempo, né, em nos ouvir. É um investimento e o nosso desejo é que realmente vale a pena tudo que ouviu, compartilhou. Sim. E com certeza voltaremos sim. Amém. Vamos edificar vidas. O texto que eu quero ler é Isaías 62, versículo de número 4. Sim. Isaías 62, 4. Não mais a chamarão abandonada, nem desamparada sua terra. Você, porém, será chamada Efizibá, e a sua terra Beolá, pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra, ou com a sua terra, estará casada. Esse texto aqui, ele compreende Israel num momento histórico de destruição, de dúvida e de zombaria. Sim. E Jerusalém destruída, seus muros destruídos, e as pessoas falavam assim, cadê o seu rei Davi, Jerusalém? Cadê o rei que edificou essa coisa linda e todo mundo pagava imposto para ele? Agora você não é nada, você está arruinada e destruída. Sim. Mas de repente o rei dos reis, o rei de todas as nações, Amém. Usa a boca de um homem e diz, você nunca mais será chamada desamparada. Israel estava com vergonha. O povo de Jerusalém estava envergonhado. Mas uma palavra veio e falou assim, você não será mais envergonhada. E eu mudo o teu nome de desamparada e envergonhada para Efizibá,
que significa o meu prazer está em ti. Amém. A minha alegria está em ti. Amém. O meu desejo é que cada pessoa que se sente envergonhado, desamparado, que já teve momentos de sucesso e até o sucesso que teve no passado, hoje, jogam na cara para zombar ele. Ou para zombar dele. Sim. O meu desejo é que receba a palavra do Senhor e que ele nunca Amém. mais seja envergonhado, Amém. nem desamparado, mas que Deus esteja ao lado dele. E algo interessante, né? Deus levanta e toma na mão de alguém que estava sendo abandonado e desamparado e estava sendo envergonhado. Deus toma pela mão e fala assim: mas eu me casarei com você. Então eu desejo no meu coração, em cada pessoa que se sente ruim, caído, desamparado, amargurado, que Deus tenha o prazer de tomá-lo pela mão e falar assim: Amém. Todo mundo pode não querer nada com você, sim, mas eu quero algo com você. Amém. Glória a Deus. Só Deus mesmo. Porque nós sempre procuramos pessoas bem-sucedidas, ricos, e queremos até tirar foto com eles. Sim. Ninguém quer tirar foto com alguém que está lá na rua pedinte ou necessitado. Sim. Deus olhou para uma nação pedinte e necessitada, desamparada, tomou pelas mãos e falou assim: eu me casarei com você. Sim. Então o desejo do meu coração é que cada lar, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada pessoa que se sinta assim, que nesse momento possa sentir o Todo-Poderoso olhando para ele e falar assim: eu não tenho vergonha de você. Amém. Talvez Glória até você tenha vergonha de você mesmo, mas eu não tenho vergonha de você. De dizer: eu sou teu marido. Uhum. Eu quero estar contigo. Uhum. E a partir desse momento que Deus se coloca ao nosso lado, aquela história que era de vergonha passa a ser de glória. Amém. Glória aquela a Deus. História que era de desprezo passa a ser de honra. Amém. Então o desejo do meu coração é que Deus faça isso. Sim. Em cada casa, em cada Amém. lar, em cada nome família. de Jesus. E que Deus possa nos chamar de Efizibá. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, meu Glória querido. Muito Deus. Obrigado, meu pastor. Glória a Deus. Estamos juntos? Junto e misturados. Amém. Glória a Deus. Pessoal, nós vamos encerrando aqui o nosso podcast. E vocês viram aí o quanto foi a bênção, quanto foi nós fomos abençoados com o nosso apóstolo José Carlos. E nós vamos encerrar. E eu sei que vocês foram abençoados, assim como eu fui abençoado. Então, por favor, deixe o seu like, se inscreve aí. Envia esta mensagem para outras pessoas que você sabe que está precisando de uma palavra como esta. Apóstolo, a gente sabe que tem muitos pastores que precisam de uma mensagem como esta. Não é verdade? Uhum. Pastores que estão aí quase jogando a toalha, pendurando a chuteira, porque estão frustrados com o homem, com o ser humano. Sim. Como a gente não é perfeito, né? Então a gente tem que parar de olhar para o homem e começar a olhar então para Cristo, né? Para o mestre, porque o mestre, sim, este é perfeito, mas nós somos falhos. Então você que está em casa, você que é pastor, apóstolo, bispo, não importa o seu cargo, não importa o que você faz na igreja, tire os olhos, tá? Nós que somos naturais, humanos, e comece a olhar para Cristo. Se você olhar para Cristo, o seu barco não vai afundar. A sua tempestade vai acabar. Tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, por enquanto é só. Amém. Aleluia. Obrigado. Apóstolo, muito obrigado. Apóstolo do avivamento. Tamo junto. Glória a Deus. Deus abençoe Amém. Todos vocês, em nome de Jesus. Shalom, shalom. Saúde, paz, alegria e prosperidade. Deus abençoe em nome de Jesus.